assim, até gostaria de pedir para a Fabiana explicar um pouquinho mais sobre a questão da notificação. Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, mas aí tá tranquilo, né? Eu estava conversando com uma amiga minha que está morando nos Estados Unidos e ela mantém contato, né, com a família. Ah, mas aí tá tranquilo, né, amiga? Porque tem pouca notificação. Aí um que outro que você conversa, assim, né? Família, amigo, né? Conversa pelo WhatsApp. Tá, ah, mas Dourados está tranquilo. Ainda bem que Dourados está tranquilo, né? E assim, eu vejo que as pessoas olham muito assim para o número de notificações da nossa cidade diante de outras cidades, diante do nosso estado, diante da capital, que tem um número, né, mais elevado de notificações, mas eles não se atentam ao processo da doença, eles não se atentam à questão dos casos assintomáticos, eles não se atentam à questão da falta de testes, né? As pessoas assintomáticas estão testando e até assintomáticas leves também não testaram. Então, quando chega no ponto de testar, e aí que tem a prova, depois tem a contraprova, e aí que vai chegar a notificar. Então, eu queria, Fábio, se você pudesse falar um pouquinho desse processo, porque aí que a gente chega, a notícia chega até a sociedade, né? Mas até chegar essa notícia, em algumas situações a pessoa até já faleceu, né? E quanto que já pode, de pessoas podem ter sido, né, contaminadas em todo esse processo? Então, Márcia, eu acho que assim, você foi falando, já foi realmente trazendo os importantes pontos para essa situação, para essa resposta, né? O que acontece? Depois a gente vai falar de quais são os tipos de teste, mas trazendo só essa situação da notificação, a doença, a infecção pelo coronavírus, ela é de notificação compulsória. Mas para que ocorra a notificação, a gente tem que ter a suspeita para notificar, né? Então, a pessoa com a sintomatologia da gripe, da síndrome gripal, ela tem que procurar o serviço e aí, a partir da procura dela pelo serviço, é notificado. Aí notifica-se, então, os casos suspeitos, né? E aí vai se fazer a confirmação, os testes. Lembrando que o diagnóstico fechado, ele precisa desses passos. É a clínica e o diagnóstico laboratorial, não é? Então, precisa realmente desse caminhar para que a gente tenha tanto os casos notificados quanto os casos confirmados, os casos descartados e os excluídos. E realmente, eu acho que muito na nossa cidade, na nossa região sul aqui de estado, na verdade, no estado como um todo, porque eu acho não, o que a gente tem percebido nos dados é Campo Grande é concentrado a maior quantidade de casos. De maneira geral, a gente tem tido, tirando Dourados também, que agora nós estamos de ontem, até ontem, 16 casos confirmados só, e 1.000 e poucos notificados. Mas as outras cidades, e Três Lagoas, né, que também tem aí uma quantidade de casos notificados e identificados também relevante no contexto do estado. Mas o que acontece? Eu percebo uma questão cultural nossa, das pessoas não entenderem a complexidade ainda. Porque eu percebo assim, que o indivíduo tem uma facilidade para acreditar naquilo que vê, naquilo que sente perto. Aquilo que ele não vê, não sente perto, ele não acredita. Então, por mais que a mídia esteja divulgando as mortes e os casos nas nossas regiões mais preocupantes, como o Sudeste e Nordeste, as pessoas aqui não têm sentido isso da maneira que realmente é. Então, se eu não sinto, eu também não me preocupo nem comigo, nem com quem está à minha volta. Então, eu começo com uma tosse, nem vou, só uma tosse, nem vou procurar, não nada, né? Eu tenho uma febre, então eu percebo que tem tido muito esse caminhar. Situações de pessoas com alguns sintomas que não procuram serviço, que são sintomas leves, e aí nós temos a subnotificação, que esse caso poderia ter sido notificado, poderia ter sido descartado? Poderia, mas seria um notificado que poderia também ter sido confirmado. E nós temos os que não têm sintomas, como a gente já falou, os assintomáticos, né? Então, a realidade do que nós estamos vivendo em todos os estados do nosso país, nós não temos no momento como saber. Por quê? Porque nós não tivemos até o momento, agora vai melhorar um pouco, mas ainda assim não vai ser a totalidade, nós não tivemos até o momento testes para todos, não foi possível testar todos. Então, qual tem sido a política? A política do sistema de saúde tem sido testar os sintomáticos,
né? E aí, se os sintomáticos não vão ao serviço, não se testa. E se a política testar os sintomáticos, não se testa os assintomáticos. Então, sempre vai ter uma subnotificação. Eu não sei se vocês perceberam, se vocês viram ontem, vocês devem ter visto que ontem saiu uma nova, esqueci o nome agora, mas assim, uma nova decisão de como serão testados, como será testada a população brasileira, né? Então, eles rotularam a estratégia Brasil diagnóstico para cuidar, ou Brasil cuida, não lembro ao certo, depois a gente tá nos slides, depois a gente mostra. Mas é uma estratégia de estimativa de testar 46 milhões de indivíduos aqui no Brasil, o que vai dar 22% da nossa população. Para que isso? Para tentar diminuir a subnotificação, para tentar identificar os casos precocemente, para tentar identificar o percurso do vírus no país. Então, eles têm duas frentes. Testar, fazer PCR em todos os sintomáticos que procurarem serviço de saúde, é lógico, e fazer os testes rápidos nos sintomáticos leves também e nos comunicantes desses sintomáticos. Agora, os assintomáticos vão continuar sem ser cobertos, né? Então, para tentar pegar esses assintomáticos, vai ser numa terceira situação, através da pesquisa do PNAD, a Pesquisa Nacional de Domicílio, que o IBGE desenvolve, para tentar identificar os casos assintomáticos. Então, isso vai trazer, acho que uma melhora na notificação, vai favorecer uma melhora no rastreamento do comportamento do vírus no país, mas ainda assim não será o suficiente. Ainda assim, a gente vai ter brechas, até porque esses 46 milhões não serão testados agora. É no decorrer agora dos próximos dias até agosto, setembro. Então, a gente vai continuar nesse intervalo aí, sempre tendo casos notificados, né? Eu acho que é importante pensar nisso, até, por exemplo, me parece que demora 15 dias, por exemplo, hora que eu vou ali com sintomas e coleta, né, o sangue para fazer o exame, demora 15 dias no laboratório central em torno para... Então, assim, a gente está sempre 15 dias atrasados, pelo que eu entendi, fora tudo isso que você explicou. E ainda quando for fazer essa testagem em massa, por exemplo, provavelmente a gente vai estar correndo atrás, porque o pico, a disseminação, tudo isso ocorre antes de a gente saber o resultado, antes de a gente alcançar. Então, nessa lógica, não dá para confiar, pelo que eu entendo, no número de casos, digamos, porque a gente não tem uma testagem hoje com resultado para hoje, ou seja, hoje está assim. Então, a gente está sempre com a informação atrás, né, do que está acontecendo. Então, a gente vai como se a gente conseguisse fazer uma projeção, ou seja, se há 15 dias, mais ou menos, estava desse jeito, sabendo que ela transmite, sei lá, para X pessoas, provavelmente hoje já temos X contaminados, vamos precisar de X% de leitos de UTI. Então, ele permite a projeção do serviço, da organização do SUS e do próprio governo, né, para pensar as medidas que ele precisa tomar. Mas, em relação à nossa saúde, ao risco, é hoje, ou seja, nós já estamos atrasados, né? Era para ter começado há meses atrás, né? Então, por quê? Porque a gente precisa fazer o isolamento social para cortar essa cadeia de transmissão, né? Porque não dá para saber, porque só tem um na cidade, não é verdade, não tem só um. É porque a gente não conseguiu captá-lo ainda, né? Então, eu acho que essa compreensão nos ajuda a entender que não dá para esperar ver para crer, né? Nós não dá para ser Tomé nesse momento, porque a hora que a gente vê para crer pode ser muito, mas muito tarde, né? Cibele, acho que a gente é importante falar um pouquinho sobre essa questão do prazo dos exames, né? Eu sei que você trouxe, né, essa questão aí dos 15 dias,
mas é importante destacar que aqui no Mato Grosso do Sul, devido ao volume que a gente está tendo de casos, o Laboratório Central tem conseguido dar retorno dos exames coletados em 24 horas, né? Depois vou pedir para a Fabiana confirmar, tem acompanhado mais de perto, né? Mas parece que o LACEN tem conseguido dar o retorno no nosso estado, né? Em 24 horas dos casos coletados, e os casos que têm sido teste rápido, que demora em torno de 20 a 30 minutos, Fabiana, me corrija se eu estiver errado, após, né, o resultado positivo, então é feito também outra coleta aí para né, PCR, encaminhado para o LACEN para confirmar, né, o resultado ou não, porque devido à confiabilidade dos diferentes tipos de exames aí que tem sido feito, né? Então, já vou juntar com a sua pergunta para a Fá responder. Porque eu vi, por exemplo, que alguns testes rápidos, por exemplo, olham um anticorpo. E pode ser que você esteja com o vírus e ainda não tenha desenvolvido anticorpo, ou seja, esteja na janela que a gente chama de janela imunológica, se eu entendi direito. Ou seja, pode dar um falso negativo. Então, a chance, então, mesmo assim acontecendo, você também não tem um dado fidedigno, né? Por causa disso, é isso que eu entendi. Porque assim, como é que nós fazemos o diagnóstico? Nós temos testes de 4 a 5 modalidades, não é modalidades que eu queria falar, mas eu vou usar a palavra modalidade que agora não vem na minha cabeça outra, mas 4 a 5 modalidades de testes para identificação do coronavírus. Mas nós temos 2 especificamente mais utilizados e mais assertivos. Nós temos a PCR em tempo real. A PCR é um teste de biologia molecular e pela Organização Mundial de Saúde ela é considerada como padrão ouro, vamos dizer assim, para a identificação da infecção pelo coronavírus. E aí, o teste da biologia molecular pela PCR, então, PCR, a sigla do inglês, que é de reação em cadeia polimerizada, né? RT de tempo real, por quê? Porque é um teste que amplifica o DNA e quantifica. Aí você vai falar assim, bom, mas o vírus é RNA, o coronavírus é RNA, né? Então, os vírus RNAs, na PCR, a gente precisa utilizar a transcriptase reversa, a enzima que aí vai fazer a conversão do DNA na fita dupla o RNA, a fita simples de RNA, para a fita dupla de DNA, e aí vai fazer a amplificação, depois de traduzido, faz a amplificação e faz a quantificação. Então, este é o padrão ouro, por quê? Porque ele tem uma boa acurácia, tem uma boa sensibilidade e ele identifica, vamos dizer assim, a partícula viral, ele identifica a presença do vírus, não é? Então, ele tem aí uma especificidade de 80% a 90%, então por isso que ele é o padrão ouro. Esse teste, ele demora, na verdade, a leitura da máquina em 2 a 3 horas. Mas o diagnóstico fechado, depois que a máquina específica faz a amplificação e aí o fechamento toda da leitura do teste, ela pode levar aí até 24 horas para ser emitido o parecer, o laudo, vamos dizer assim, do teste. E é isso que a Ana falou. No Brasil, nós temos regiões que os laboratórios não estão conseguindo liberar nas 24 horas. Estão levando aí de 10 a 15 dias. Quais laboratórios que estão fazendo no nosso país? O LACEN, o laboratório da saúde pública, né? O LACEN, que nós temos em vários locais do país, e alguns outros laboratórios credenciados. Então, nós temos o Adolfo Lutz e nós temos mais um, que agora não lembro. Né? O da Fiocruz, exatamente, o da Fiocruz. E os hospitais, as clínicas e hospitais particulares, normalmente coletam e encaminham também para esses laboratórios. O nosso estado, nós temos lá em Campo Grande e eles têm conseguido dar esse retorno aí
quando teve casos deles levarem 48 horas, mas é o máximo que eles têm levado para realmente dar o retorno. E aí, já aproveitando então para falar, visto que ele é um vírus que identifica um teste que identifica o vírus, ele é um teste que pode e até deveria ser realizado desde o primeiro dia da infecção, vamos dizer assim, no início da infecção. O tempo ideal para se fazer esse teste é o início da infecção. Porque depois de 14, 15 dias, ou depois que não tem mais os sintomas, você pode não encontrar o vírus, você até pode encontrar. Mas as chances de não encontrar são muito maiores. Então, ele é um teste realmente muito mais efetivo para notificar, para confirmar. Notificar não, mas para confirmar o caso, né? Então, ele é um teste que ele ajuda tanto a questão epidemiológica do nosso país ou do mundo, como também clínica, terapêutica e de isolamento, né? De todo esse contexto da pandemia. E aí, nós temos os testes sorológicos que a gente fala. São os testes que são feitos a leitura através do... falar nisso, antes de falar, é importante. A PCR, a leitura o material para análise, são secreções da via aérea, pensando nasofaringe e orofaringe. Não tinha falado isso, é extremamente importante, né? Então, normalmente, a coleta é feita através de suave. Já os testes sorológicos, não. Eles são realizados com sangue, soro, plasma, depende da técnica de leitura, de análise. Então, por exemplo, os testes rápidos que a Ana citou é com a perfuração do dedo e a gotinha de sangue. E aí a reação é com o substrato que se coloca para fazer a leitura. Esse teste, realmente, ele chama-se rápido porque a leitura ocorre de 20 a 30 minutos, depende do fabricante. Acho interessante falar também que a Anvisa, ela publicou uma resolução facilitando o registro dos laboratórios que fabricam os testes, para que a gente possa ter uma demanda maior de oferta desses testes. Porque as pessoas não param para pensar quando a gente fala de esgotamento do serviço de saúde, saturação do serviço de saúde, não param para pensar que isso também é esgotamento. Não conseguir ter material para fazer os testes, não conseguir dar o resultado em tempo hábil, né? Então, a Anvisa, para facilitar isso, soltou uma resolução temporária para poder, de uma maneira muito mais rápida, porque normalmente a Anvisa leva 3 meses para liberar o registro de produção desses testes ou de qualquer outro produto da área da saúde. E ela tem conseguido liberar num prazo de 15 dias. E aí nós já temos, dia 26, foi a última relação que saiu, nós tínhamos já 17 novas marcas registradas para esses testes. E aí, esses testes, esse material, então, sendo soro, sangue, quando com o pingo, a gotinha de sangue pelo dedo perfurado, é o sangue total, né? E aí, quando é coletado por um acesso venoso, então aí normalmente faz a centrifugação e separa o soro, e aí a análise é pelo soro. Aí essa análise demora um pouquinho mais, mas ainda sai no mesmo dia. Qual a diferença? O que identifica esse? Como a Cibele falava, esse identifica um anticorpo, né? E a imunoglobulina que o nosso corpo desenvolve para combater a infecção. E aí nós temos, normalmente, nas infecções virais, 2 tipos de imunoglobulinas importantes para nós observarmos. A IgM e a IgG. A IgM, normalmente, é um marcador de infecção aguda. E o IgG é um marcador de infecção passada. É lógico que isso depende de vírus. Nesse vírus, infecção passada. Ainda é cedo para a gente dizer imunidade total. Tem estudos que mostram que as pessoas com IgG, depois da sintomatologia, ficaram com uma titulação de IgG que conferia imunidade, e tem pessoas que não, né? Então, ainda é cedo para isso. Mas o que importa nesse momento? O IgM. Porque o IgM é o que me indica a infecção presente, a infecção aguda. E aí, assim, o que a gente sabe? Cada vírus tem um percurso depois que infecta o organismo. Mas, normalmente, a fase
de sintomas é a fase de maior replicação. A maior parte dos vírus são assim. Quando a pessoa tem a sintomatologia é porque ele está replicando muito. Então, por isso que os testes rápidos ou os testes sorológicos, se a gente faz antes da fase de sintomas, a gente não consegue, na maior parte das vezes, ter uma especificidade adequada. A gente tem menos de 30%. Por quê? Porque o vírus está se replicando pouco ainda. Porque é por isso que a pessoa não tem sintomas, porque ele não está replicando ainda, não, né? O sistema imunológico nosso ainda não começou a trabalhar como precisa trabalhar para defender o corpo desse antígeno. Então, aí a gente não tem uma quantidade de anticorpos que seja necessária para que o teste identifique, né, a presença desse anticorpo. Por isso que o ideal dele é fazer após o 8º dia de sintomas, né? Porque entre o 8º e o 14º dia, é lógico que entre o 8º e o 14º dia, a gente vai ter IgM. Depois do 14º dia, pode ser que eu tenha já IgG, né? Então, essa é a principal diferença. Tanto o que se identifica, quanto a partir do que se identifica, quanto o momento ideal para se identificar. Não sei se eu respondi. Eu quero registrar que é uma delícia escutar quem sabe, domina e sabe explicar, gente. Pelo amor de Deus! Não consegui nem falar a palavra do teste. É professora da UEMS, é isso? É professora do curso de enfermagem? Não, porque ó, é um espetáculo. Sim, não. Eu amei. Nada melhor do que falar com quem sabe, né? Não, imagina. A gente sabe que sabe, desde que a gente garante. Então, uma coisa que eu queria enfatizar, que a Sibeli falou logo no início, eu acho que é importante trazer isso agora. Então, porque no que eles impactam no isolamento social, né? Se a gente pudesse ter PCR para todo mundo, a gente faria um isolamento social muito mais adequado e uma quarentena com certeza certa, né? A gente teria uma quarentena de verdade, né? E aí a gente conseguiria também iniciar o tratamento adequadamente no momento certo, então a gente teria um controle muito melhor. Mas a gente não consegue ter para todos esses, né? E a questão do teste rápido, considerando que a gente não consegue ter uma leitura com uma especificidade alta nos primeiros dias, antes do 7º dia de sintomas, para o isolamento não é tão efetivo assim. É lógico que a gente tem, eu estava olhando, tem muitos virologistas e imunologistas de laboratórios importantes do nosso país que eles são a favor, mesmo sabendo que a especificidade dos testes sorológicos é de 30% a 60%, então ainda é baixa, mesmo sabendo que é só depois do 7º dia, que seria o dia ideal dos sintomas para fazer esse teste, eles são a favor de que se faça na maior parte da população, porque seria assim, mais uma ferramenta para a gente tentar controlar esse vírus ou saber por onde ele está andando, né? Mas ele não é tão efetivo para o isolamento. Em que momento, para entrar no isolamento, vamos dizer assim, em que momento que ele seria extremamente importante? Para sair do isolamento, né? Então, ele nos daria uma resposta muito mais efetiva daquelas pessoas que ficaram em quarentena porque identificaram, ou porque não identificaram, mas tiveram tiveram sintomatologia, e aí você faz o teste para que essa pessoa possa voltar depois trabalhar com segurança. E por esse motivo que o nosso país começou inicialmente liberar para os profissionais da área de saúde, né? Porque não tendo quantidade suficiente para toda a população, vamos priorizar aqueles que precisam voltar, que não podem ficar no isolamento ad eterno, porque precisam ser linha de frente, né? Eu acho bem importante falar isso, por exemplo, que isso tem a ver com a política do governo também, né? Por exemplo, você vê a Coreia do Sul, ela já tinha tido clara experiência com a SARS, né, com a MERS, então assim, mas ela, a hora que ela ouviu falar que na China estava tendo, ela começou a testar todo mundo, né? Fazia 15 a 20 mil testes dia. Então, algumas coisas, né, dependem
da política que aquele país, como ele pensa a saúde, da escolha que ele faz, né? Então, assim, eu acho que isso é importante. A gente, por exemplo, a Alemanha também testou em larga escala, né? Em um mês conseguiram fazer o controle, saber que de fato estava acontecendo, até para pensar a saída do isolamento, né? Igual você está dizendo. Então, assim, eu acho que movimentos como a gente tem feito, primeiro de negar que estamos numa pandemia, né? Depois demora para entrar no isolamento. Então, tudo isso vai agravando o quadro, como a gente está vendo com o número de mortes que estamos tendo no país, que já estamos, acho que, se não me engano, entre os 4 no mundo que mais tiveram índice de mortalidade. Então, eu sei que não é possível ter essa quantidade de teste, porque o mundo inteiro está precisando de teste, mas, por exemplo, eu vi que a Universidade Federal de Minas Gerais conseguiu produzir a R$ 5 cada teste, ou seja, se a gente vem investindo na ciência, se é um país com política voltada para a educação, para a ciência, numa hora dessa você tem muito mais chance de ter resposta rápida de que quando você não vai investindo e vai cortando. E a gente vem numa história aí, nós estamos na universidade, sabemos que vem de uma política de longo tempo, de pouco investimento na ciência, né? Por exemplo, a USP conseguiu produzir respirador a R$ 1.000, né? Enquanto o sistema de saúde estava tendo que comprar numa situação de emergência por ter 60 mil cada respirador, né? Então, assim, o quanto que a gente tem de prejuízo quando a gente não investe na saúde e quando a gente também não acredita na ciência e toma a medida mais correta para aquele momento, porque a gente consegue determinar a hora de entrar em isolamento, hora de testar, né? Hora de sair, como fazer, porque aí você, tendo o dado da realidade, você consegue tomar decisões adequadas, né? Então, assim, a gente não, quando você fala, a gente não consegue testar, a gente está dizendo dos nossos limites que tem a ver no nosso contexto em relação aos outros países e da própria política adotada governamentalmente, né, em relação à saúde, né?